Amém, queridos? Quem lembra sobre o que a gente falou na primeira mensagem, na primeira parte, sobre o gadareno, amém? Lembra que a gente falou sobre o motivo de Deus, de Jesus não expulsar aqueles demônios e lançá-los sobre o abismo, que na verdade era o eterno abismo, não era algo temporário, mas eterno. Entendemos também que, na verdade, a liberdade de fato não é a ausência das forças malignas, mas é a presença de Cristo. Semana passada a gente falou sobre o campo da batalha, que é a nossa mente, que são os nossos pensamentos, quais pensamentos nós devemos ter, quais pensamentos nós devemos abortar. Falamos do aborto que Deus consente, né? E logo explicamos para os irmãos não ficarem um tanto quanto assustados ou escandalizados, né? Que são o aborto dos pensamentos maus, de como purificar os nossos pensamentos, de como vencer a batalha da libertação aqui, para que daí as nossas ações possam ser feitas com base naquilo que nós pensamos, totalmente apontando para o alto, né? Porque a Bíblia diz para a gente pensar nas coisas que são de cima. E hoje nós vamos dar continuidade falando de algumas coisas, já que nós estamos livres. Eu creio que está todo mundo liberto. Não tem ninguém que levantou a mão, principalmente na hora de anunciar os convidados. Então, cremos que a primeira e a segunda mensagem já nos libertou, já nos despojou do velho homem. Estamos limpos, lavados, em nome de Jesus, amém? É só alguns ainda, tem os outros que estão lutando ainda para ser libertos. Mas vai dar certo, até o final, se ninguém manifestar, vai dar tudo ok. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus não nos libertou para a escravidão, e sim para a liberdade. Paulo está advertindo os irmãos da Galácia porque havia um movimento herético naquela igreja, naquela época, pois alguns desse movimento estavam seduzindo outros irmãos a voltarem às práticas antigas e também estarem debaixo do jugo da lei. Inclusive, alguns deles estavam querendo circuncidar alguns daqueles homens. E a indignação de Paulo é com razão, porque é em Cristo que eles foram libertos do jugo de escravidão. Então, nesse caso específico, eles não voltam a ser escravos porque estão submetidos à escravidão, como se não tivesse opção. Não, eles não estão voltando a ser escravos porque alguém manietou eles, colocou uma arma na cabeça e obrigou eles a pecar. Porque quando ele peca, ele é vencido pelo pecado. Logo, entendemos que se sou vencido por algo, me torno escravo daquilo que me venceu. Então, não existia ninguém, na verdade, embora houvesse ensinos, embora houvesse aquelas pessoas que estavam seduzindo eles a pensarem de tal modo, não existia ninguém obrigando a escravidão sobre a vida deles, a escravidão do pecado. Por isso que ele estava de cara com aquele povo, por isso que ele estava muito brabo, porque dessa vez eles estavam se submetendo à escravidão. E tem uma diferença muito grande, porque quando nós não conhecíamos a Cristo, involuntariamente éramos escravos do pecado. Alex, eu nunca quis ser escravo do pecado. Não existe neutralidade no mundo espiritual, querido. Não vou puxar que vai rasgar. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Pelo contrário, ou eu pertenço a Cristo, ou eu pertenço ao mundo, ao pecado, à morte, ao diabo. Simples assim. Credo, Alex, mesmo não havendo uma predisposição minha em escolher a Satanás, mesmo assim. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que a semente do pecado já nasce em todas as pessoas. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Já percebeu que você nunca precisou ensinar uma criança a fazer arte? Semente do pecado. Inclusive, quando ela vai fazer arte, o que ela faz? Olha para ver se você está olhando. E ninguém ensinou isso. Porque é semente do pecado, semente do mal. Lembra que eles chegaram para Jesus? Chegaram para Jesus e falaram: bom mestre. Jesus, ninguém é bom senão o Pai. Bom é o Pai. Se Jesus falou isso, quem somos nós na fila do pão para acharmos que somos o cara? Então, o que acontece aqui? Por que Paulo estava indignado?
Porque nós não tínhamos essa opção antes de conhecer a Jesus, amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único que poderia mudar essa situação era Cristo. Mais nada, glória a Deus por isso, porque Ele mudou a nossa situação. Só que dessa vez, Paulo estava muito de cara porque não tinha ninguém obrigando eles a serem escravos. Não, ele estava falando, vocês estão se submetendo de novo a um jugo de escravidão. Ou seja, voluntariamente, quando vocês cometem esses pecados, vocês se colocam de novo numa prisão, numa cela onde não tem nem mais cadeado. É por isso que ele estava de cara, vocês não precisam ser escravos, vocês não precisam estar presos, mas por causa da concupiscência da carne, do engano herético, é que vocês abrem mão dessa liberdade que Cristo libertou e voltam a se fazerem escravos por causa das práticas. Óbvio que, nesse contexto aqui, estava falando de práticas judaizantes, mas nós entendemos daquilo que nós fazíamos antes de Cristo, porque eu e você não éramos judeus, mas pertencíamos ou a outra religião, ou a outros deuses de D minúsculo, até porque não existe outro Deus, só existe um Deus. Tem que parar de colocar o pé aqui, porque vai cair. Né? Então, queridos, por isso que Paulo estava muito brabo. Por isso que ele estava muito brabo. Porque, na verdade, aquele povo já tinha sido liberto. Olha como começa o texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes nessa liberdade e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Não se coloque de novo debaixo desse jugo. Lembra que Jesus falou, ei, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque é leve, é suave. O jugo do pecado é pesado, mas o de Jesus é leve. Então, é a mesma coisa que a gente chegasse a Jesus. Jesus, eu estou cansado de carregar um fardo leve. Toma aqui o seu fardo que o Senhor me deu, me dá o meu atolado de pecados, que sobrecarrega, que cansa, que esmaga, e eu vou carregar ele de novo. Era a mesma coisa que ele estava falando aqui. É como alguém que, liberto da prisão, volta para lá, mesmo que não haja mais trancas, cadeados e nem guardiões. Vamos ler Gálatas 4:7, olha o que diz. Assim, você já não é mais escravo, porém, filho, aleluia. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, e isso não vale apenas para ímpios, porque existem muitas pessoas que frequentam a igreja, conhecem o pastor, conhecem a igreja, conhecem a agenda da igreja, mas não conhecem a Deus. Então isso vale para todos aqueles que não conhecem a Deus. Quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Lembra que eu falei que existe um único, somente um único e ninguém mais? Alex, como que são as falácias do mundo? As pessoas falam algumas coisas de Deus, eu falei pela manhã, acabei esquecendo. Preciso tomar magnésio e treonato, é bom para a memória. Mas todos os caminhos levam a Deus, sai dele. João 14:6. O que está escrito lá? Não é para pôr no telão, não, até porque nem tem esse slide. Eu sou o... Então todos os caminhos levam a Deus? Não, Jesus leva a Deus. Jesus leva a Deus. Alex, Deus é um só, verdade. Mas Ele não é um Deus que atende aos nossos caprichos. Deus, Ele é único. Ele não é um só de várias formas. Não, Deus tem várias formas. Existe a multiforme graça de Deus e todas elas se expressam aonde? Na sua palavra. Então vamos lá. Mas agora que vocês conhecem Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Ele, isso é muito legal, embora traz um pouco de medo, porque Deus nos conhece não vestindo as capas que usualmente costumamos vestir, não usando as máscaras que às vezes nós colocamos, Ele nos conhece como nós somos. Então, se somos conhecidos por Ele, significa que a Bíblia diz que não existe nada encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Ou seja, não existe nada em nós que Deus não conheça.
E será que conseguimos conhecer a Deus como por Ele somos conhecidos? Conhecer a Deus sem máscara, sem limite, sem condições, porque é assim que nós somos conhecidos por Ele. Sabe quem nos conhece? Não tanto como Deus nos conhece, mas parecido como Deus nos conhece. As pessoas que a gente passa pelo menos 12 horas do nosso dia. Geralmente as pessoas que dormem conosco, que estão na nossa casa, elas nos conhecem, porque em casa a gente precisa tirar a máscara para lavar e a capa para colocar na máquina. Então as pessoas nos conhecem como nós somos. Não tem tanto o cara legalzão dentro de casa. O boa gente, o boa vizinhança, o lobista, aquele que faz a política da boa vizinhança. Em casa ele não é tão assim, ele já é um pouco mais chato. E é assim que Deus te conhece. E é assim que Deus me conhece. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Vocês alcançaram o lugar de conhecimento de Deus. Como é que vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres? É o contexto do primeiro capítulo que nós lemos. Aos quais de novo querem servir como escravos. Olha como Paulo ressalta de novo uma predisposição, uma voluntariedade dos Gálatas de quererem tornar a ser escravos daquilo que eles foram libertos. Eu pergunto uma coisa para você, querido. É muito diferente dos nossos dias? É muito diferente das nossas vidas? Eu digo que não, e eu estou falando de mim. Porque é muito fácil eu fazer aquilo que eu fiz por pelo menos 20, 25 anos da minha vida. Um pouquinho mais até. Por quê? Porque a água sempre, quando descer pela montanha, vai descer pelos veios já formados. Então, isso fala das práticas, dos hábitos. Se existe alguém fera em pecar, que sabe pecar como ninguém, é nós. E é disso que Cristo nos libertou, só que Paulo está indignado aqui. Ei, vocês estão novamente voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Está falando aqui de tradição, pura tradição. Eu creio que dá tempo. Falando de tradição, uma moça, não é uma piada, é só você não precisa se preparar para rir. É só um entendimento a respeito de como a tradição pode se transformar numa doutrina, mas mesmo se a tradição se transforma numa doutrina, ela não tem eficácia nenhuma, porque na raiz ela é tradição. Uma moça vai se casar e o seu noivo fala: eu preciso te pedir uma coisa, que você aprenda o pernil que a sua mãe faz, o pernil assado que a sua mãe faz, porque é divino. Ela fala: com certeza, eu também amo fazer, eu amo comer, então eu vou aprender a fazer. Daí ela foi lá: mãe, como é que é a receita do pernil? E ela começa a falar os ingredientes, e como é que faz, e tem que marinar não sei quanto tempo, e tal. Daí ela falou: mas no final da receita, ela fala: não esquece, você corta as duas pontas do pernil. Por quê, mãe? Eu falei: não sei, a tua avó que me ensinou assim. E ela foi para a avó. Era moça nova, foi para a avó. Vó, a receita do pernil. Ah, o pernil. Aprendi com a sua tata, com a sua bisa. Falei: vó. Então, como é que faz? Assim, a mãe explicou assim, 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 assado. Isso aí. Mas não esquece uma coisa, minha neta. Do quê? De cortar as duas pontas do pernil. Por quê, vó? Qual que é o segredo disso? Eu não sei, eu aprendi com a sua bisa. E para a glória de Jesus, a mulher estava viva. Foi até a bisa: eu já vi 2 vezes a receita que é assim, 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 assado. Eu preciso saber o porquê, eu tenho que cortar as duas pontas do pernil. Por que não dá certo? Eu falei: não, filho, não, é que quando a avó ia fazer, o forno da avó era pequeno, então eu cortava as duas pontas, para que coubesse na forma e entrasse no forno. Só que agora já tem fornos mais modernos, que você pode escolher até a capacidade. Então você pode pegar um forno maior. Se não couber, você corta, óbvio, ele pela metade. E muitas vezes nós pautamos a nossa vida em coisas que são tradições humanas. Pautamos a nossa vida espiritual, que foi conquistada na cruz do Calvário, sobre tradições humanas.
sobre pensamentos filosóficos de pessoas, sobre coisas que não têm fundamento bíblico, mas fazemos porque o nosso pai, o nosso avô, o bisavô, o tataravô, e daí eu nem sei mais como é que se chama, fazem. Ou porque a gente viu fazendo, viu na TV fazendo, vê um monte de gente fazendo, e a gente acaba fazendo a mesma coisa que, ei, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Como se fosse necessário, Alex, mas não tem que guardar um dia. Quem disse? Alex, você é sabatista, querido? Não, é porque Deus descansou. Quem disse que Deus descansou? Se a Bíblia diz que Ele não descansa, não cansa e nem dormita. Como um Deus que não cansa e não dormita, descansa? Eu não estou falando que Ele não instituiu por conta disso para o homem. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus está acima dos céus. Por causa do homem. Mas Deus não descansa. Deus, Ele terminou o que estava fazendo. É diferente. Ele terminou, senta e contempla as obras das suas mãos. Por isso que a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando Ele criou o homem, né? Quando Ele criou a mulher, e viu Deus que era muito bom. Porque elas são demais. Principalmente a minha. Sempre quando eu mando uma dessa, não está aqui, né? Vou mostrar gravado, ainda bem que está sendo transmitido. Vou mostrar para ela. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui no vídeo depois, amor. Mas, enfim. Alex, e se eu quiser guardar os dias? Não tem problema nenhum. Guarde. Porque o próprio Paulo falou que aquele que faz distinção de dias, não fale daquele que não faz. E aquele que não faz, não fale daquele que faz. Eles estavam guardando dias, desejavam circuncidar os irmãos, e outros ritos cerimoniais, haja visto que não era proibido no contexto dos cristãos judeus de fazerem isso e continuar a fazer isso. Mas a questão é que eles estavam fazendo isso com um cunho de justificação, querendo receber salvação através dessas práticas. Aí Paulo fica doido. Porque não há o que você faça que possa garantir a sua salvação. A nossa salvação foi garantida na cruz do Calvário. Nós não somos salvos por amuleto, salvos por tomar banho de sal, salvos por passar debaixo do manto vermelho. Nós não somos salvos por ser circuncidados, por guardar o sábado. Não, nós somos salvos pela fé, mediante a graça, ou pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus. E a gente vê nos nossos dias aquilo que o próprio protestantismo apontou, falando das indulgências, e agora os protestantes que já não mais protestam ficam vendendo coisas nos templos. É o tijolo da construção, é o óleo de Israel por R$700, é o sabonete da purificação, é a rosa da paz. Ei! Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não façam-se escravos desses rudimentos humanos. O pernil só está sendo cortado para caber no forno, querido. Não tem efeito especial, poderoso nenhum nisso, não. E muitas coisas dos quais a gente já aprendeu, não na Bíblia, é óbvio, mas por muitas coisas, principalmente os irmãos igrejeiros aí que já caminharam algumas igrejas. E a gente vê que Jesus vai nos libertando de alguns pensamentos, alguns sofismas, algumas atitudes e práticas, que quando a gente olha para trás, fala, como é que eu me deixei levar para uma coisa dessa? Um dia, eu não vou falar o lugar, frequentava essa igreja. Distribuíram um pedacinho de corda para muitas pessoas, para todas as pessoas que estavam ali. Falaram para a gente dar alguns nós naquela corda, um barbante. E daí veio a revelação do alto da cabeça do irmão, eu acho, que ali representava os demônios que estavam sendo amarrados. Eu falei, eu vou levar no bolso, hein? Me dá um isqueiro para eu queimar isso. Não ia adiantar queimar, levar no bolso, não ia mudar nada. Rudimentos mundanos, tradições humanas. Então ele estava falando, chamando a atenção dos irmãos da igreja da Galácia, os Gálatas, que eles não precisavam voltar a fazer o que eles estavam fazendo, porque isso era voltar a ser escravos, porque Jesus já tinha libertado eles.
E por outro lado, um outro erro grotesco. Se de um lado existem uma banda, uma tribo querendo voltar às práticas judaizantes, por outro lado tem algumas outras pessoas que cometem um erro grotesco. Existe até uma igreja que está hypada hoje, que usa só cores pastéis, bege, tom sobre tom, que estão pregando umas coisas meio doidas. A nossa igreja, nós não pregamos sobre o Antigo Testamento, porque Jesus nos deixou apenas o Novo Testamento. Na nossa igreja, nós não falamos de pecado, porque não existe mais pecado. Não existe mais pecado, Gálatas 5 tem que ser rasgado da Bíblia, então. Quando fala das obras da carne, das quais nós cometemos ainda muitas delas. E ainda, não apenas relata, como também diz que aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Então não existe pecado. Quando eles falam isso com base naquele versículo que João estava batizando, olha Jesus de longe e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele tira por causa do poder dele que venceu o pecado. Mas se nós quisermos vencer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé naquilo que ele fez e a nossa permanência nos caminhos que ele estabeleceu. Se andarmos na luz, lembra que o se é uma condicionante, se andarmos na luz, como ele na luz está. Se, porque se nós não andarmos na luz, nós não teremos os nossos pecados perdoados. Porque o versículo é: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando tem um se, a gente pode usar de uma forma contrária esse versículo para entender o que ele diz. Porque se não andarmos na luz, como ele está na luz, porém se nós não andarmos, não teremos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus não nos purifica do pecado. E se não existe pecado, para que existe sangue para purificar alguma coisa que não existe? É um pessoal que às vezes inventa umas coisas que eu não sei de onde sai. Então, o erro grotesco que muitas vezes cometemos é que quando ouvimos que agora vivemos no tempo da graça, que fomos libertos do jugo da lei, então aí passamos a ignorar toda a lei e o Antigo Testamento, como se não servisse para mais nada. Ei, Cristo Jesus nos libertou das leis e ritos cerimoniais judaicos, mas não nos libertou da obediência aos padrões morais de Deus. É bem diferente. Os padrões morais de Deus, eles continuam, devem ser observados. E conhecemos muito daquilo que diz a respeito sobre Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os discípulos já entram no Kamikã nessa parte aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não há nada que eu faça para mudar isso. Esqueci o resto. Toda a Escritura não é apenas o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada, é apta para redarguir, ensinar, é mais desafiada que espada alguma de 2 gumes, que pode penetrar na divisão da alma do espírito. Toda a Escritura, querido. Só que os graçudos, como dizia o pastor Michel, agora falam: não, a gente não precisa do Antigo Testamento. É óbvio que para a direção da nossa vida, a Sagrada Escritura não, é a sã doutrina que é aplicada de fato no Novo Testamento. Mas nós não podemos, a Bíblia diz que não se lança fora os velhos fundamentos para fazer novos fundamentos. Não, a gente aproveita os antigos, faz novos fundamentos para que uma edificação possa ser construída. Então, querido, toda a Escritura é inspirada, ela pode, de Gênesis a Apocalipse, transformar, mudar, impactar a nossa vida, principalmente aquilo que se diz na questão dos padrões morais de Deus, que inclusive grande parte deles estão no Antigo Testamento. Você não vai encontrar muitos livros de 2000 anos atrás falando sobre adultério, sobre mentira, sobre matar o seu irmão, sobre incesto, sobre parricídio, matança de pais, matança de filhos. Poucos, quase praticamente o primeiro a falar sobre isso, sabe qual foi? A Bíblia. Então, os padrões morais de Deus, a gente não foi liberto disso. Até porque o que seria da humanidade
se os padrões morais de Deus fossem descontinuados. Se sem descontinuá-los já está desse jeito, eu não estou falando do mundo, não. Não estou falando do mundo, estou falando daqueles que se baseiam, deveriam se basear pela palavra. Se já não está fácil, não descontinuando o Antigo Testamento, imagine se a gente abolisse de vez. Misericórdia. Graças a Deus que toda a lei e os profetas se cumpriram em Cristo. Por isso que em Cristo nós conseguimos cumprir a lei. Olha o que Gálatas 5,13 diz. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Glória a Deus por isso. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros em amor. Não é porque agora eu estou livre que agora vou fazer o que eu quiser. Agora que eu sou livre, me segure, ou ninguém me segure, que eu vou aproveitar. Afinal, não existe mais pecado. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu não fiz nada para ser salvo, então tudo que eu fizer, ou nada que eu fizer, vai fazer com que eu perca a salvação. Existe uma verdade nisso. Nós não fizemos nada para ser salvo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Só que, então nada que eu faça vai me fazer perder a salvação? Será mesmo? Será que isso, de fato, não é uma desculpa de quem nem salvo é? E daí ele se estriba nisso, ou se encobre nisso, querendo se esconder? Pense comigo, se eu sou bastardo, terei atitude de bastardo, amém? Você está aí ainda? Se eu sou filho, tenho atitudes de filho, amém? Então, se eu sou salvo, eu tenho atitudes de salvo. Simples assim. Se eu vivo como se Cristo não tivesse morrido na cruz, como se Ele não fosse voltar, como se a minha vida toda fosse acabar apenas na sepultura, e eu vivo a vida louca, como dá na telha, mesmo crendo que eu sou salvo, eu só creio, mas não sou. Porque se eu sou, eu preciso evidenciar os frutos da salvação que estão em mim. Sempre vai aparecer, sempre vai dar para pelo menos perceber o cheiro daquilo que você está cheio. É só comer mimosa. As pessoas, você estava comendo mexerica? Não era mimosa, ou era pocã? Para mim, eu não sei a diferença de nenhuma dessas três coisas. Como a mortadela. 3 anos depois, só dá aquele solucinho. Come bolinho, aqueles da rodoviária. Já percebeu quando alguém que está cheio do álcool, embriagado, por mais que passe a embriaguez, parece que sente o cheiro do álcool. Eu sei porque eu já tive esses probleminha. Parece que o álcool sai pelos poros, aquele cheiro de álcool da pessoa. Quando você está cheio do Espírito, é possível saber também, da mesma forma. Quando você anda com Jesus, uma velhinha no pátio lá do sumo sacerdote Caifás, vai falar, você fala como um deles, assim como ela falou de Pedro. A evidência de que você está cheio de Jesus será visível. Na verdade, será visível sempre a evidência daquilo que você está cheio, seja de Jesus ou não. Como que evidencia? Pelas minhas práticas. A liberdade me leva a servir os outros, a escravidão me leva a servir apenas a mim mesmo. Lembra que o versículo fala? Sejam servos uns dos outros pelo amor. Por causa da liberdade com que Cristo me libertou, eu tenho liberdade e liberalidade em poder servir aos irmãos. Agora, quando eu estou escravo dos meus pecados, dos meus sofismas, aí a única pessoa que eu quero servir é a mim mesmo. Qual é a predisposição em servir aos outros que nós temos apresentado? 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. E quando fala aqui de homens, você está falando da humanidade. Você se inclui nisso. Não seja escravo de você mesmo e de ninguém. De ninguém. Ah, pronto. Então agora que você falou isso, Alex, é isso que eu estava aí esperando. Eu não vou servir mais ninguém. Vou inclusive tirar meu nome da escala do
do terceiro culto, porque agora estou baseado, estou embasado, estou totalmente protegido pelos argumentos do pastor. Não servir mais ninguém. Afinal, não sou escravo de ninguém. Eu fui comprado por Cristo, agora sou livre. E aí a gente vê a escala de servir na atmosfera demorando anos para ser preenchida, quando a Bíblia diz: sejam servos um dos outros pelo amor. Por causa do amor. Se você serve, é nítida a liberalidade na sua vida. Se você serve os outros, se você serve a si mesmo, é nítida a escravidão. Escravidão da consciência, dos desejos, do egoísmo. O texto aqui que a gente acabou de ler, vocês foram comprados por bom preço, não se torne escravo de homens. Ele não está falando para não servir mais ninguém, para não se sujeitar às autoridades ou nem se submeter mais a nenhuma hierarquia, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua. Não está falando para você não se submeter, você não se sujeitar e viver livre disso. Não está falando disso, querido. Em Cristo podemos e devemos sim servir. Em Cristo devemos sim nos sujeitar e nos submeter. Na verdade, uma das características mais visíveis de um cristão deveria ser a obediência, em qualquer grau. Em qualquer grau. Nós temos cristãos que detestam a polícia simplesmente porque acham uma força opressora da sociedade. Me ajude. Detestam os professores. Daí os pais também detestam porque não deu uma segunda chance para o meu bombonzinho. Vale converter, rapaz. Põe o piá para estudar direito. Vá lá ver se ele não está com uma dificuldade. Vai uma ajuda aí psicopedagógica. Não vá lá cobrar. Antigamente, quando o professor chamava o pai, a gente ficava com medo. Eu não vou falar. Não vou confessar. Não façam isso, crianças. Minha mãe nunca foi na escola para resolver um B.O. meu. Eu estou falando com vergonha, estou rindo de vergonha. Eu falsificava os bilhetes. Daí assinava, escrevia alguma coisa. Não façam isso. Já pedi perdão a Deus. É que ela iria muitas vezes se eu entregasse o bilhete. E isso não justifica também. Fecha aspas e vamos jogar isso no lixo. Não serve para nada. Mas na minha época a gente ficava com medo. Gostaria de que você trouxesse o pai aqui. Hoje os professores que ficam com medo porque daí o aluno e a mãe contra o professor. Que está tentando dar aula para o abençoado que não para quieto na carteira e não presta atenção em nada. E a gente às vezes vai lá defender o anjinho. O meu anjinho. Nem sei porque eu estou falando isso. Vamos voltar para cá. Então em Cristo nós devemos servir, nos sujeitar e nos submeter, sim. Sim. Porém, precisa ser voluntariamente, com inteireza e singeleza de coração, com entendimento, não por obrigação. Quando falo não se façam, não se torne escravos de homens, é porque você é livre por Cristo. Então não precisa se tornar escravo de ninguém. Nós, querido, esse corpo presbiterial, eu ia falar presbiteriano, mas não somos, é presbiterial, serve a vocês por amor. Esse pessoal que está de camisa preta, com um crachá escrito servo por amor, eu acho que é voluntário por amor. Eles estão servindo você com amor, tendo como o privilégio o exemplo de Cristo que veio e falou: eu não vim para ser servido, e sim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mas não tem ninguém aqui, pelo menos eu quero crer. Pelo amor de Deus, não me deixe mentir sozinho, não me deixe mentir. Eu creio que não tem ninguém aqui servindo você por obrigação. Porque quem serve por obrigação é o quê? Escravo. Agora, quem serve com liberalidade, por amor, com privilégio de imitar a Cristo, já não é mais escravo, é livre. Precisamos um dos outros, sim. Precisamos dos irmãos. A Bíblia diz que assim como um ferro afia o outro, ou assim como um ferro afia o ferro, assim faz um amigo ao seu irmão. Quando nós pedimos paciência para Deus, Deus vai dar uma pessoa que é totalmente contrária àquilo que te faz andar rápido.
Se você é daqueles caras que anda rápido, Deus vai dar alguém tranquilo, contemplativo, que vai andar assim, nossa. Enquanto você está assim, a pessoa vai andar assim, nossa, que legal. Mas é para me tirar do sério? Não, é para você crescer em paciência. E também o outro é a resposta do contemplativo, para ele aprender a ser um pouco mais agilizado. Quando você pede amor, Deus vai te dar um cara que nem eu, difícil de amar. E não que eu precise agir em causa própria, mas você precisa me amar. Simples assim. Precisamos um dos outros, amém? Mas não dependemos um dos outros. Não somos escravos das pessoas, somos escravos de Cristo. E dependemos apenas de Deus. Nós não somos escravos da dependência emocional, que é uma coisa terrível nos nossos dias. Onde precisamos ser aceitos e servimos por reconhecimento, e alguém precisa afagar a gente, pegar no colo, dar uma ninada, agora você pode servir. Na ânsia de ser lembrado por alguém, para que as carências mal resolvidas sejam preenchidas, e não são, porque se essas lacunas que talvez ainda estejam vazias, elas só são preenchidas em Deus, não com essa pessoa, não é com o marido, não é com o discipulador, não é com o líder, nem com o pastor, é somente Deus que pode preencher tudo em todos. Porque tem gente que tem uma carência tão gigante na área materna, casa e se faz e age como filho da esposa. Daí a mulher tem 2 adolescentes, o marido e a criança que eles fizeram junto. E daí, às vezes, o contrário também funciona. Às vezes o cara ele quer tratar a esposa como uma filha. E às vezes não acontece só na área matrimonial. Na área ministerial também acontece, muitas vezes não tenho nada contra. Chamar de pai, paizão, mãezona, mãe, de modo carinhoso. Né, do modo de que você reconheceu uma figura paterna naquela pessoa, as atitudes daquela pessoa lembram como atitudes de pai por causa do tempo que caminhou e você passa a chamá-lo assim, de uma forma carinhosa. Mas tem gente que você acabou de falar, você vai caminhar com a pessoa tal, meu paizão, isso é carência, cara. Porque isso não pode ser apelido. Tudo aquilo que nós temos que precisa ser com base em vínculos, histórias, andar com Deus. E no contexto de pessoas, andar com pessoas. E aí ser gerado o coração de um se ligar ao outro. Aí, ok, entendo, beleza. Mas às vezes as carências estão tão à flor da pele que qualquer bode é Deus. Se você ler o Êxodo, você vai entender. Também não somos escravos do interesse, onde servimos apenas para angariar alguma posição. É difícil se mover, mas na possibilidade de ter um cargo, se torna o The Flash. Faz tudo muito rápido, serve a todos, é solícito, mas só na área de interesse. E aí ele se torna um escravo do interesse. Bajula a ponto de confundir a bajulação com honra. E a bajulação, sabe qual que é a diferença? Ela é estéril. Ela não produz fruto. E ela super evidencia quem faz. A honra, ela é frutífera e super evidencia quem recebe. O bajulador, ele quer aparecer. Ele quer dizer, olha como eu honro. Olha como eu faço. Estou aqui, meu líder, meu pastorzinho. Mas ele atrai atenção para si. Já aquele que quer honrar, ele sai de cena. Ele faz e ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Até porque isso não é um modo ativado, isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida, isso acontece deliberadamente.
Precisa ser intencional? Precisa, porque nós somos egoístas por natureza. Nenhuma criança vai dividir o brinquedo até que você ensine a ela. Então isso está falando já da natureza humana. Então precisamos entender que nobreza, e Deus nos chamou para nobreza, querido. Estou falando de carrão, casão, estou falando de andar segundo quem Deus é. Se Deus é o rei, e Ele é o nosso pai, você é quem? Príncipe. Então tenha nobreza ao servir. Precisamos entender que nobreza é servir sem interesse próprio. Quando é nobre? Quando identificamos que é nobre? Quando não preciso aparecer. Quando eu não preciso ser reconhecido, até porque lugar de ser reconhecido é no IML. Quando meu nome não é citado, eu fico super de boa. Não fico, meu Deus, não falaram de mim. Fiz tanto, batalhei tanto, Jesus não me reconheceram. Só falta Jesus falar, mas o nome sobre todo nome é o meu. Quando o benefício é apenas do outro, é nobre quando o benefício é apenas do outro. Não sirva aos meus próprios interesses. Só que o cara que entende a pessoa, vou falar a pessoa porque eu sou um pouco mais culto. A pessoa que entende que ele quer servir apenas para benefício próprio, mal sabe ela que Deus está beneficiando a ela. Porque quando as atitudes, os atos, a nobreza, os atos de nobreza são invisíveis, o galardão nos céus é garantido. Agora, quando eu desejo que eles sejam visíveis, eu já recebi aqui o meu galardão. E se fosse escolher receber galardão dos homens ou de Deus, você escolheria de quem? De Deus, então faça para Deus. E também quando eu sirvo a todos sem distinção alguma, inclusive aqueles que não gostam muito de mim, e também aqueles que eu não gosto tanto. Alex, existe isso na igreja? Não. Pela fé, não. Pela fé. Lembrando que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza das coisas que se esperam, não vejo, mas afirmo. Não tem. Pela fé. É igualzinho ao sal. A nobreza é como o sal. Você já percebeu que, na medida certa, de uma forma equilibrada, o sal não é elogiado? Quando que lembra do sal? Quando está insosso? Nossa, que comida insossa. Parece aquele irmão sem sal. Só em Santarém. Aqui ninguém faz isso. Ou, do outro lado, meu Deus, quanto sal. O que é um salmoura? É para matar sapo esse negócio aqui, matar lesma? Agora, quando está na medida certa, a gente se delicia, a gente curte aquele momento de comer e a gente não fala. Nossa, o sal está na medida certa. Geralmente no MasterChef eles falam isso, mas é a avaliação. Mas no dia a dia a gente não elogia o sal na medida certa. E a nobreza, ela é exatamente como o sal na medida certa. Faz a diferença sem aparecer. Porque essa outra característica você não vê. Ele está ali presente. Está deixando a comida naquele naipe. Principalmente o salzinho de parrilha. No finalzinho. Aleluia. Ó. Ele faz a diferença sem aparecer. Quer ser nobre? Faça a diferença sem aparecer. Faça a diferença sem desejar ser reconhecido. Faça a diferença em que essa diferença beneficia o outro. E como podemos alcançar essa nobreza? Nos tornando escravos. Ué, você não começou a palavra dizendo que para a liberdade que Cristo nos libertou, agora está falando para a gente se tornar escravos? Queridos, quando a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. O escravo, quando é comprado, ele se torna o quê? Escravo de novo dono. Você pode viver tranquilo, agora eu mando em mim. Pertenço mais a ninguém. Alguém avisa essa pessoa que não existe neutralidade no âmbito espiritual. Não tem como não pertencer a ninguém. Mas tem como você voluntariamente pegar a sua liberdade e falar: eu me torno escravo de novo.
Êxodo capítulo 21, versículo 5, nós vamos falar de um princípio que para nós serve de uma forma alegórica. Amém? Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Aqui fala do princípio do escravo. Quando um hebreu tinha um escravo hebreu, e uma das formas de um hebreu ser escravo do outro hebreu era por dívidas, uma das formas. Então, quando o hebreu tinha um escravo hebreu, ele poderia somente ter os serviços daquele escravo por 6 anos. Chegando ao 7º ano, ele precisava libertar aquele escravo. Dar uma carta de alforria ou dar um alvará de soltura. Seja lá como a gente quiser determinar como vai ser esse documento aí. Porém, no ano da sua liberdade, se ele amasse o seu senhor, se ele reconhecesse que ninguém era tão bom para ele como o seu senhor, se ele reconhecesse que não existia nenhum lugar seguro para ele, como na fazenda do seu senhor, se ele reconhecesse que o tratamento que ele recebia do seu senhor era diferenciado, ele poderia escolher e dizer, ei, eu não quero a liberdade, eu prefiro pegar a minha liberdade e rasgá-la para me fazer escravo por amor ao meu Senhor. Então, por amar ao meu Senhor, eu não quero ser livre. E isso é muito interessante porque existem alguns registros históricos de alguns escravos que tinham o mesmo nome do seu senhor, ou seja, é como se eles fizessem parte da família. Porque agora ele não era um escravo comum, ele era um escravo por amor. E quando isso acontecia, quando ele declarava deliberadamente e voluntariamente, lembra que depois de liberto, somente depois de liberto é que nós decidimos o que podemos fazer com a nossa liberdade. Por isso que Paulo falava, ei, vocês já estão libertos. Como é que vocês se submetem à escravidão de novo? Então, ele foi liberto, então ele estava se submetendo a um novo tipo de escravidão. Ele falava, eu quero por amor ao meu Senhor continuar escravo dele. Aí esse senhor levava ele diante dos juízes para regulamentar toda a papelada. E daí pegava aquele servo e ia até a porta, pegava uma sovela, um furador, botava, eu esqueci o nome dessa parte aqui, lóbulo. É um homem culto, né, rapaz? Meu Deus do céu. Nem Salomão em toda a sua sabedoria. Colocava o lóbulo dele na verga ou na porta, vinha com o furador e martelava. E aí ele se tornava um escravo da orelha furada, ou um servo por amor. E eu tenho certeza que você já ouviu falar desse termo, inclusive aqui, porque até o pastor Michel já pregou sobre isso há muitos anos atrás. E aí, depois dele estar marcado, depois ele ter um furo na orelha, ele se tornava servo por amor. Por que na porta? Porque a porta é a figura, é a parte da nossa casa mais pública que existe. Porta fala de ato público, onde todos saberão. Ou seja, todos saberiam que aquele homem, a partir daquele momento, se tornaria agora um escravo por amor. Abriu mão da sua liberdade e se tornou um escravo por amor. E por que na orelha? Tirando nós do sul, regiões frias, provavelmente lá do Nida também, todas as outras regiões que fazem um pouco mais de calor, você não cobre a orelha. A orelha é uma marca visível. Lembra que geralmente todos verão aquilo que nós temos? Aquilo que nós temos geralmente virá para fora. Então, quando as pessoas passavam por aquele homem, ao olhar a sua orelha, sabiam que ele tinha aberto mão da sua liberdade para se tornar um escravo por amor do seu Senhor. Um ato voluntário. Todos sabiam que aquele homem tinha feito um ato voluntário de abrir mão da sua liberdade e se entregar para um serviço vitalício para a vida toda. Nunca mais ele sairia da casa do seu Senhor. Credo, Alesque. Que coisa estranha. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele olha para as cercas da fazenda do seu pai. E olhar as fazendas do seu pai, olhar os princípios que regem a fazenda do seu pai, ele olha, que privação é essa? Que lugar de prisão. E o que ele faz? Ele pega e lança a mão, ele vai em busca da sua liberdade. Pai, me dá um dinheiro
que é de meu direito, mas não é agora, mas para mim você já está morto, então me dá a minha parte na herança, que eu vou alçar voo e vou voar, vou ser livre. E depois dessa liberdade toda, que talvez ele fez, como aquele versículo que a gente viu, não use da liberdade para dar ocasião à carne, e ele gastou tudo dissolutamente, e ele está ali quase para fazer uma sociedade com os porcos, para comer a comida dos porcos. Ele lembra, meu Deus do céu, na verdade as cercas não eram privação, eram proteção. E muitos filhos pensam assim. Esses dias eu, Natan, pai, posso pousar na casa de um amigo tal? E esse amigo não é cristão. Eu falei, filho, eu preciso conhecer a casa desse rapaz, preciso conhecer os pais desse rapaz, e preciso saber se no dia, se esse homem tem costume de receber outras pessoas estranhas, e se no dia que talvez você vá pousar lá, não é uma certeza, essas pessoas frequentem a casa dele. E ele olhou para mim assim, tipo, não reprovou, mas não ficou feliz. Eu falei, filho, eu não exijo a sua compreensão, não preciso que você entenda, só preciso que você obedeça. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, não é o seu papel farejar perigo. Esse é o meu papel. A gente vê vários vídeos na savana, eu gosto muito disso. Ele não gosta tanto, mas ele assiste comigo, acho que ele assiste mais porque para passar um tempo mesmo comigo. E às vezes a gente vê lá um casal de leões, o leão, a leoa e seus leãozinhos, e os leãozinhos brincando, de um sair na mão com o outro. É assim que eles treinam. Os leões, sabe? Só que num barulho que acontece em volta, os leõezinhos continuam brincando. Mas a orelha dos pais já muda para a direção de onde veio o barulho. Por quê? Porque é papel de quem tem autoridade de farejar perigo. Por isso que a Bíblia incumbe os pastores e líderes disso quando tem heresias, quando tem falsos mestres. Então, quando o filho pródigo, ele lembra da casa do pai, ele lembra que tinha muitos pães, ele lembra que os servos, os escravos, Alex, falar escravo é meio estranho, não é melhor falar servos, o original do grego é doulos, e a tradução é escravo e servo, então não faz diferença nenhuma. Então ele lembra que até os escravos, os servos do seu pai, tinham abundância de pão, e ele não. Na verdade, ele entendia, meu Deus, a fazenda do meu pai era um lugar seguro, porque somente há provisão num lugar seguro. Na fazenda do meu pai era um lugar tranquilo, tinha o amor do pai, eu servia, ele me fazia lidar na roça, mas no final do dia, eu sentava à mesa. Agora que nem uma mesa eu tenho para sentar. Então, quando o escravo vencia os 6 anos, ele fazia a mesma reflexão que fez o filho pródigo. Cara, aqui é um lugar seguro, tem provisão no lugar seguro. Aqui o meu Senhor me tratou muito bem, sempre fui muito bem tratado, eu não quero perder isso. Eu não quero ir para um lugar distante que eu possa arranjar outra coisa, então eu quero ficar aqui. E daí ele era marcado. Então quando as pessoas viam alguém com a orelha furada, eles viam, ei, esse cara é grato. Essa pessoa manifesta a sua gratidão. Ele é tão grato que ele vai continuar sendo escravo pelo resto da sua vida ao homem que fez algumas coisas por ele. E principalmente na ideologia de hoje, isso é inconcebível. Nesses tempos que a gente está falando, que pessoas falam que o pessoal tem que pagar pelo tempo de escravatura, ninguém me deve nada não, querido. Nem a mim, nem os meus familiares. Tem que ficar pagando, pedindo perdão pelo tempo da escravatura. Isso é mimimi, eu não tenho carência relacionada aos meus antepassados. Passou já, passou. O que eu tenho é o agora. E o agora precisamos ser escravos por amor. O mundo hoje não consegue entender isso. Alguém voltar a ser escravo, sim, gratidão. Gratidão. Na orelha também, porque é o único lugar, até porque ela tem esse propósito que nós, ou pelo qual se ouve. Você já percebeu que é pela orelha que você ouve? É Harvard, é um estudo de 72 anos que eles fizeram. Se coloque de pé, querido. Na orelha porque é o lugar onde se ouve. Em hebraico, ouvir é chamar. Não com 2 M's e H no final. É chamar. Ou chamar. E traz a mesma tradução para obedecer. Então, quando
eles veem um homem com a orelha furada, eles falam: eis aí uma pessoa que é grata, que serve por amor e que obedece. E que obedece. Ouvir não é escutar, querido. Ouvir no contexto bíblico é obedecer. Na verdade, é as duas coisas: é ouvir e colocar em prática. Lembra de Jesus ensinando? Chegam para ele: Senhor, sua mãe, Dona Maria está aí, seus irmãos estão querendo falar contigo. Jesus olha, faz cara de arbusto, fazendo fotossíntese. Quem são minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam. Ouvir, muitos ouvem. Agora, chamar, ouvir e obedecer, apenas aqueles que se fazem escravos de Cristo por amor. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E agora, o que eu faço, Alex, com essa liberdade? Principalmente sem lembrar da música. Mas vocês nem lembraram. Rasga ela e se faça escravo por amor de Cristo. Se coloque, se sujeite a Cristo. Lembra o versículo que a gente mais lê? Mateus 28. E disse Jesus: é-me dado todo o poder. 28, 19, 18, 19. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos das nações, ensinando-os a obedecer. Ensinando-os a chamar, a obedecer. Vão e façam discípulos das nações, ensinando eles a serem escravos por amor. Porque agora eles estão livres. Porém, se eles permanecerem livres sem mim, eles darão ocasião à carne. Porém, agora, por outro lado, se eles nessa liberdade se tornarem escravos, eles experimentarão uma liberdade que não existe em nenhum outro lugar. Não existe maior liberdade do que um servo ou um escravo de Cristo tem. No costume do tempo antigo, diziam alguns historiadores que somente o escravo por amor sentava à mesa com seu senhor. Os outros não. Esse é o lugar que Cristo tem separado para mim e para você. Já somos livres, fomos libertos, amém? Amém, querido? Desfrutamos da liberdade em Cristo Jesus, amém? E o que nós vamos fazer com isso tudo? O que vamos fazer com essa verdade, com essa constatação que somos livres, somos libertos? E agora? Agora eu preciso me tornar escravo de Cristo. Me torno escravo, mas não do mesmo Senhor. Me torno escravo, mas não do pecado. Me torno escravo, mas não do mundo. Me torno escravo, mas não de pessoas. Me torno escravo de Cristo. Porque para que Romanos 12 se cumpra de verdade, é somente aqueles que se tornaram escravos por amor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável o quê? Vontade. Só atende vontade aquele que é escravo de alguém. Quando nós nos colocamos nesse lugar onde Cristo é o nosso Senhor, então é esse lugar que nós conheceremos a sua vontade. Cristo Jesus não declara a sua vontade ao mundo todo porque tem que declarar. Ele declara somente no lugar onde as pessoas reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Só poderemos conhecer e experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se estivermos nesse lugar onde nos colocamos como escravos por amor. E nesse lugar, querido, a vontade é dele. Os princípios são dele. Os decretos são dele. Tudo é dele. Dele, por ele e para ele, todas as coisas. Só que, para finalizar, quando somos de fato escravos de Cristo, então poderemos ouvir uma coisa que o próprio Cristo disse em João 15, 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos sugestiono, vos peço, vos mando. Quem manda é o quê? Rei.
Senhor e dono. Se você fizer o que ele manda, e esse é o lugar onde você é escravo por amor ou escravo da orelha furada, então ele fala: ei, eu não te chamo mais de servo. E aqui é doulos da mesma forma. Podemos falar: eu não te chamo, se vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não chamarei mais servos, versículo 15, ou seja, já não chamarei mais escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. O escravo por amor, ele está a um passo de ser chamado amigo de Deus. Na verdade, amigo do noivo, que ouve coisas que ninguém mais ouve, que é ministrado acerca de coisas que ninguém mais é. Somente neste lugar é onde nós podemos ser chamados de amigos, quando servimos, quando fazemos tudo o que Ele nos pede. Aí podemos ser amigos de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Sirva-o. Você quer ser amigo de Deus? Faça o que Ele manda. Quer ser amigo de Deus? Considere Ele como seu Senhor. Você quer ser amigo de Deus? Entenda que Ele tem uma vontade. Você quer ser amigo de Deus? Experimente qual é a vontade dEle. Você quer ser amigo de Deus? Seja um servo da orelha furada. É a única forma. Amém? Vamos orar, queridos? Me perdoe trazer um pouquinho, mas vai dar tudo certo no final. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Senhor Jesus, estamos aqui em Sua presença, Pai. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Porém, Senhor, nós não queremos dar ocasião à carne segundo essa liberdade, Pai. A Sua liberdade, Pai, não nos impulsiona a libertinagem, a fazer tudo aquilo que a nossa carne quer que a gente faça. Não, Pai, não queremos ser vencidos pela carne, muito menos tornarmos escravos dela. Mas, Senhor Deus, nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor. Não somente a mente, mas tudo que somos e temos. Porque decidimos hoje, Pai, ser escravos por amor a Ti, Pai. Ser servos da orelha furada, Pai. Nós abrimos mão da nossa liberdade para sermos escravos do Senhor, para experimentarmos uma liberdade maior ainda, Pai. Maior ainda. Porque se o escravo, após ser livre, vai para longe, Pai, ele nunca mais se relaciona com o seu Senhor. Mas quando ele abre mão da sua liberdade para estar servindo ao seu Senhor pelo resto da sua vida, então ele tem a oportunidade de sentar-se à mesa com o seu Senhor. E a partir do momento que ele tem, Pai, a vontade do seu Senhor, que és Tu, Jesus, plenamente feita, plenamente cumprida, então nós poderemos ouvir. Somente depois de Te obedecer, Pai, depois de fazer aquilo que o Senhor manda, aí então é que nós poderemos ouvir que somos amigos do Senhor, amigos de Cristo, amigos do noivo, Pai amado. É só então, quando entendemos este lugar, quando entendemos, Pai amado, que é ser um servo de orelha furada, um escravo por amor, é que nós poderemos ser chamados de amigos de Cristo, amigos de Jesus, porque
O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor viu do seu Pai, o Senhor tem transmitido ao nosso coração. Por isso somos amigos. Pai amado, que possamos guardar esse lugar, que possamos estar nesse lugar por sermos amigos. Pai, não significa que não somos mais servos, Pai. A única diferença é que, além de servo, somos amigos do Senhor, amigos mais chegados que um irmão, Pai amado. Que possamos compreender a nobreza disso, a grandeza disso, de sermos chamados amigos do Senhor. Então, Pai, que nós venhamos, Pai, a diminuir, Pai, e que o Senhor venha crescer, Pai amado, em nós, a ponto das nossas vontades, Pai, não serem mais feitas, porém a sua vontade ser estabelecida em nós, para ir então através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.